Em fervente oração tenho teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Capítulo 4 de Romanos diz assim: portanto, o que diremos sobre nosso pai Abraão? Se de fato Abraão foi justificado, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Entretanto, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário daquele que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, ao que não trabalha, mas crer em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus leva em conta a justiça independente das obras. Estamos lendo o 7 agora. Como são felizes as pessoas que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Essa imensa felicidade é destinada apenas aos que fizerem a circuncisão, ou é também oferecida aos incircuncisos? Pois já afirmamos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Em que momento lhe foi creditada? Antes ou depois de ter sido circuncidado? De fato, não foi depois, mas antes da circuncisão. Sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão como um selo da justiça que ele tem pela fé, quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, ainda que não tenham sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a favor deles. Ele é igualmente pai dos circuncisos, que não apenas passaram pela circuncisão, mas que também caminham sobre as marcas dos passos da fé, que demonstrou nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Porquanto, não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa de que lhe havia de ser herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é nula. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei, também não pode haver transgressão. Amados, vamos terminar até aqui, que eu creio que não vai dar para terminar o capítulo 4 todo hoje, porque ele é grande. Mas deu para todos entenderem que a epígrafe desse texto a epígrafe desse texto fala sobre uma justificação pela fé e não por obras. Isso é uma das coisas, amados, tão clara na Bíblia, e parece que é
tão difícil de compreender que não são as minhas obras que me justifica e nem me salva. Tem pessoas, amados, que vivem correndo em fazer coisas para que alcance de Deus alguma coisa. O apóstolo Paulo está preocupado aqui desde a primeira carta. Aliás, todas as cartas de Paulo, ou a maioria delas, ele tem uma preocupação muito grande, porque havia naquela época, como tem hoje, muitas pessoas propondo sacrifícios a outros para alcançar de Deus algum favor. Será possível que, se eu perguntar aqui a você, você lembra de alguma igreja, de algum ministério, que vive pregando ou chamando as pessoas a um sacrifício para que possa alcançar algum favor de Deus? Você lembra de alguma igreja? Né? Você vai lembrar de várias, né? Que não vale a pena estar citando o nome delas aqui. Mas o texto não é tão claro. O apóstolo Paulo está dizendo que o nosso pai da fé, Abraão, que ele é pai de judeus, dos circuncisos na carne, como também é pai dos incircuncisos no circunciso no espírito, porque há uma diferença, sim, há uma diferença. Eu sou gentil, você é gentil, mas você também é circuncidado. Como assim, pastor? Eu sou circuncidado? Não, só que circuncidado é o judeu lá, que ao 8º dia ele vai lá e corta o prepúcio. Não. Agora, em Cristo Jesus, nós somos filhos de Abraão pela fé. Abraão creu, e por isso foi creditado na conta dele justiça, justificação. Não foi porque ele fez a circuncisão. Paulo está dizendo que, embora o judeu seja circunciso na carne, Abraão é pai deles, como Abraão pela fé é o nosso pai, porque fomos circuncidados não na carne, mas no espírito, amém? Na alma, pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, amados, vocês estão entendendo? A preocupação de Paulo era dizer para tanto a igreja em Roma, como toda a igreja do mundo, porque uma coisa eu vou repetir de novo, que todos vocês conhecem: as cartas de Paulo, elas são atemporais. Amém, amados? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, 2 Reis, 1 Reis, Samuel, 1 Samuel, Juízes, Salmos, Esté, não sei o que, Lamentações, Jeremias, Isaías, Abacuque, Obadias, Amós, Ruth, Jonas, Miqueias, Malaquias, tudo isso, juntando todo o Antigo Testamento, você tira algumas coisas para os nossos dias, algumas coisas, desde que você tenha a habilidade, né, do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, ou alguma habilidade teológica, para que você possa compreender o que é que eu tiro do Antigo Testamento para a minha vida. Eu estou falando, amados, preste atenção, toda a Bíblia é inspirada, amém? Estou separando Bíblia. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse é Deus falando para a igreja. Só que vocês sabem que existem livros, passagens bíblicas, que não servem para mim mais, nem para você, porque aquilo era para o povo judeu, para uma época. Vocês estão compreendendo ou não? Toda a Bíblia é inspirada. Agora, em que eu me baseio? O que é para a minha vida, para a tua vida nos dias de hoje? Todo o Novo Testamento. É a nova aliança da graça. Nós não vivemos mais da dispensação da lei, vivemos na dispensação da graça, de Cristo, do Evangelho, das boas novas, das boas notícias. Vocês estão aqui? A lei chegou e terminou, continua, agora foi inserida uma nova aliança da graça. Louvado seja Deus, porque vivemos na aliança da graça, porque na lei, amado, ninguém conseguia ser justificado. Pastor, mas como é que ninguém podia ser justificado se os santos homens de Deus foram justificados, inclusive o pai Abraão? A graça sempre esteve disponível. Deus não criou a graça a partir de Jesus, não. A graça é inerente de Deus, faz parte dele, é a essência de Deus, graça.
A Bíblia diz que Abraão creu. E por isso foi creditado nele, imputado nele, justiça. Não foi porque ele foi circuncidado. Eu não sou salvo porque pratico obras. Eu pratico obras digna de arrependimento, de justiça, porque eu fui antes justificado por Cristo Jesus. Amém, amados? Se eu perguntar a vocês aqui, a maioria vão dizer assim: eu conheço católico, espírita, macumbeiro, ateu, que praticam boas obras mais do que eu. Eu conheço. Tu conhece alguém? Conhece. Tu vai conhecer várias pessoas que são mais misericordiosas do que vocês, que não pode ver um necessitado que corre para ajudar, e dá roupa e dá aquilo, corre para um orfanato, ajuda e dá. Sabe por quê, amados? É porque ele é bom, porque ele é bom, porque ele é bom, não? É porque ele é bom de essência, não. A maioria dessas pessoas, elas creem piamente que por elas fazerem boas obras, quando elas morrerem, se existe um Deus, irá colocar essas pessoas no lugar bom. Você já ouviu essa conversa? Isso é velho demais, né? Que Deus coloque no bom lugar, que Deus a tenha no bom lugar, porque era tão boa fulano. Ai, minha fulana é tão... Olha, uma mulher daquela não pode ir para o inferno, de jeito nenhum. Aquele homem, meu Deus, aquele homem dava o salário dele todinho, ficava pedindo esmola, mas ajudava o necessitado. Amém. As obras deles eram maravilhosas, só que não salva. Sabe por que não vem das obras? Porque se a salvação, a justificação viesse pelas obras, o sacrifício do Deus Filho seria em vão. Vocês compreendem? O apóstolo Paulo evoca a figura de Abraão, o mais ilustre dos patriarcas, e de Davi também, no texto, como um exemplo daqueles que haviam sido justificados pela fé e não pelas obras. Os dois maiores homens de Israel, Abraão e Davi. Os dois maiores homens. Abraão, claro, você vai dizer, mas tem Noé, aí tem Moisés, sim. Mas eu estou falando Abraão, pai da fé, e o maior rei, e a raiz de Cristo foi sempre exaltada, que vinha de onde? De Davi. Jesus, filho de Davi, maior rei de Israel. Então Paulo pega essas duas figuras, que é exemplo para os judeus, e começa agora a falar, não foram justificados porque faziam boas obras, porque foram circuncidados, eles foram salvos e justificados porque creram nas promessas de Deus, porque creram no Deus da promessa, e não creram simplesmente na promessa. Amém, amados? Todos dois pecaram, e pecaram feio. Abraão pecou muitas vezes, Abraão mentiu muitas vezes, Abraão desobedeceu a Deus muitas vezes, Abraão deitou-se com uma escrava, com a serva dele. O pecado não estava em se deitar com a escrava. O pecado naquela época, viu, amados? Cuidado, senão vai abrir porta para a gente deitar com o outro também. O pecado daquela época não estava porque Abraão deitou com a serva dele, que ele podia, naquela época se podia. O problema é porque a esperança de Abraão foi em gerar a promessa de Deus na vida dele através da escrava, porque ele ouviu a mulher. Quando Deus tem um negócio com você, amigo, não cuidado para não ficar ouvindo A, B, C e D, porque tira você do foco. É entre você e Deus e acabou, deixa o mundo dizer o que quiser. É tanto que quando alguém chega para mim, pastor, Deus falou comigo, eu digo, então pronto, você quer o quê? Não, eu queria um conselho. Um conselho? Se Deus falou com você, vai nessa que é tua, Tafarel. Você está entendendo, amados? Porque quem sou eu? Vocês já viram que tem muitos profetas nas igrejas que diz, Deus mandou dizer. Pronto. Eu estou sentindo de Deus. Irmão, isso aqui é de Deus, viu, que eu vou dizer para a igreja. Que aquilo ali já é para o pastor ficar calado e não dizer nada. Eu digo porque eu sou teimoso quando eu vejo que a coisa não é. Mas quando alguém fala para alguém, ou vem falar comigo, foi Deus que falou comigo, pastor, e aí? Eu digo, e aí eu vou dizer o quê? Você quer que eu diga o quê? Foi Deus que falou com você? Você tem certeza? Não vá.
Só alguns dos meninos que uma vez disseram: Deus falou comigo que eu não é para estudar nem trabalhar, pastor. Logo quando eu cheguei naquela igreja, que era para eu ia viver da obra. Eu digo: quem foi que disse? Deus, mentira, foi Satanás que disse. Ou a sua preguiça que está dizendo. Foi Deus não. Deus mandou você estudar e trabalhar. Quem está dizendo sou eu. Depois pergunta a Deus se ele não vai endossar o que eu estou dizendo. Ficaram até com raiva de mim, alguns foram embora. Tem problema de vocês, mas eu nunca vou dizer isso. Um menino preguiçoso, sem querer estudar e trabalhar, queria ser pregador. Até porque para ser pregador tem que estudar. Mas queria viver da obra, entendeu? Vai dar uma palavrinha ali, o cabo tira, dá tanto, vai dar tanto. Daqui a pouco eles estão igual os outros aí, cobrando 10 mil, 20 mil para dar uma pregada aí de meia, 2 horas. Aí no lugar de se tornar um servo de Deus, se torna um prostituto do Satanás, né? De Deus não, do Satanás. Embora ele pregue a palavra, mas é prostituto. Então vamos voltar para cá. O propósito de Paulo em Romanos 4 é ampliar ainda mais a gloriosa doutrina da justificação pela fé, provando insofismavelmente que ela não é nenhuma novidade. Ao contrário, é uma doutrina profundamente arraigada no Antigo Testamento. Aquilo que eu falei antes, a graça não é novidade. A graça sempre existiu. Agora ela foi revelada de forma abundante e transbordante em Cristo Jesus. Amém, amados? Se você olhar de forma, com o olhar de um pesquisador, de um observador, você vai ver que de Gênesis a Apocalipse, mesmo em meio à lei, até porque Abraão não podia ser justificado pela lei, porque não havia lei, amados. Vocês esquecem que a lei foi determinada por Moisés muitos anos depois de Abraão, amados. 500 anos depois de Abraão, que Deus deu uma lei a Moisés. Então essa coisa de dizer que as boas obras salva, purifica pecado, vai me colocar no lugar bom, não faça isso não. Vamos caminhar. Alguns estudiosos contemporâneos argumentam que Tiago contradiz Paulo e referendo a justificação pelas obras e não pela fé. Quem estava domingo aqui, eu preguei justamente sobre Tiago. Não há, o grande reformador Lutero, ele quis tirar Tiago do cano da Bíblia, porque ele cria perfeitamente que Tiago estava dizendo que o homem era justificado pelas obras, porque Tiago falou muito da conduta. Paulo estava pregando ou ensinando ali para salvos. Quantos crentes você conhece, amados, que a conduta dele ou dela é terrível? Irmã Mara, que nasceu aqui em Macaíba, nasceu aqui? Mora aqui há muitos anos? Sabe demais, né, irmã? Perguntar a ela, me diga aí, pelo menos uns 100 irmão e irmã, mau caráter. Vixe, ela vai dizer, só que é 100, pastor. Eu tenho assim pelo menos 5 mil para contar. Não é, irmã Mara? Crente, mau caráter. Compra, não paga. Dá na mulher. Xinga o vizinho. Desobedece o patrão. Desrespeita o pastor. Desrespeita as ovelhas. Então você vai ver que o mundo hoje. Eu estava conversando com a minha esposa hoje. Uma pessoa muito amiga nossa, né? Da gente, crente, já vai com 3 meninos, cada menino um pai diferente. Mas é crente. E o que é que nós vemos na igreja hoje? Todo namoradozinho hoje transa com sua namorada, meu irmão. Aí, por que a igreja é fria? É porque só tem morto. Mas não é morto para o pecado, não. É morto para Deus e vivo para o pecado. Aquilo que era absurdo hoje, antigamente virou moda. Uma mãe, quando visse uma filha que engravidou pela uma escapada do namorado que deram por ali, a mãe ficava morta de vergonha e fazia um casamento escondido. Hoje em dia a mãe faz, fulano vai casar. É nada. Mulher, não está esperando um bebê tão lindo. Ai, Jesus, é uma bênção de Deus. Pronto.
não teve constrangimento nenhum dizer que a filha dela estava transando com o namorado há muito tempo, na igreja. Então Tiago está nos chamando a atenção ao crente viver uma vida que exalte a Cristo e não que envergonhe o Evangelho. Por isso que Tiago estava dizendo que aquele que está em Cristo tem que dar bom fruto, tem que praticar boas obras, porque a fé, Tiago está dizendo, a fé, nós somos justificados pela fé, por Cristo Jesus, mas a fé em Cristo, dizendo que tem a fé em Cristo, sem obras, ela é morta, ela não tem valor. Amados, quantos pastores nós temos aqui em Macaíba, que ninguém vende a ele uma caixa de fósforo? Você sabia? Não tem, eu conheço alguns, que eu chegava nos cantos, pastor, pelo amor de Deus, aquilo é um veaca, aqui nós. Me diga uma coisa, esse homem está exaltando a Cristo, ou ele está envergonhando a Cristo e o Evangelho? Quando é que essa pessoa que ele enganou vai aceitar Jesus? Pelo exemplo de quem? Não vai, amados, não vai. Por isso que a gente tem dificuldade de chamar uma pessoa para vir à igreja, a pessoa vir. Sabe por quê? Porque a pessoa não vê em nós, muitas vezes, Cristo. E até pode ver em nós Cristo, mas de tantas decepções que já teve com o crente. Mas uma coisa, amados, não anula a outra. Eu sou salvo pela graça, você é salvo pela graça, não pelas obras. Eu fui alcançado justamente porque eu sou pecador, era pecador de carteirinha, hoje eu não sou mais, né? Tem algum pecador aqui, amado? Tem não, né? Todos nós somos santos, justos, justificados pela graça. Embora escorregamos, pecamos aqui e acolá, mas não temos prazer no pecado e nem somos mais escravos do pecado. Glória a Deus, amados. Isso é a vida do santo. Então, o que Paulo estava aqui, que parece até que Tiago está contradizendo Paulo, mas não está. Tiago está pregando para os que se dizem santos. E por que, pastor, o senhor bate tanto nessa tecla? É porque é uma tecla que entristece a gente, amado. É uma tecla onde a mulher fala mal do marido. Diz que o marido não dá exemplo de um homem crente. O homem fala mal da mulher, que a mulher não dá exemplo de uma mulher crente. O filho fala mal do pai, que o pai diz que é crente, mas não é. É um mentiroso, é um espancador, é tudo no mundo, ele só não é um salvo. Às vezes, nós olhamos para nossos filhos e dizemos assim, se fulano vier aí, diz que eu não estou. Às vezes você vai passar no ônibus e seu menino tem lá, um exemplo, digamos que tenha lá, menos de até 7 anos, 10 anos não paga, sei lá quanto é, eu não sei se tem isso no ônibus, mas digamos que tenha, até 10 anos não paga. Aí o menino tem 11, aí você vai falar, quantos anos esse menino tem? Ele tem 9. Diga que tem 9, se perguntar. Como é que um homem santo, uma mãe santa, uma família santa vai dizer para uma criança, diga que tem 9, para não pagar uma passagem de 3,60? Para entrar no cinema com meia paga, como é? Estudante, sei lá, alguma coisa desse tipo. A gente não compreende que isso vai ficar na cabeça da criança para o resto da vida. Meu pai é um mau caráter. O meu pai é um mentiroso, a minha mãe não vale nada. Embora vai para a igreja, ora, chora, fala em línguas, profetiza. E você muitas vezes sabia que dentro de um lar, muitos filhos, eu estou dizendo que eu já ouvi isso. Tu está pensando que meu pai é gente boa? É Ari, pastor. Disse, meu pai é considerado lá onde ele trabalha o maior boleiro lá da fazenda. O maior boleiro da fazenda, fiscal de renda, ganhando uma fortuna e ainda é conhecido como boleiro, que come bola para não multar. Aí o filho olha para um pai desse, tem admiração, amados? Tem não. Admiração ele tem quando diz, meu filho, eu não vou poder entrar, porque seu pai não tem o dinheiro de pagar inteira, e você não tem carteira estudante. Não, mas eu digo que tem 9 anos, não diga nada. Você não tem 9 anos não, porque você não entra não. Outro dia que a gente tiver, a gente vai. Aí o menino olha para o seu pai, pode até ficar chateado naquele dia, mas lá na frente ele vai dizer, meu pai é um homem honesto, a minha mãe é uma mulher honesta. Vocês estão aqui, amados?
Vamos caminhar. Vamos caminhar lendo os versículos, por favor. Nosso pai, portanto, que diremos sobre o nosso pai Abraão? Se de fato foi justificado pelas obras, ele tem que se orgulhar, mas não diante de Deus. Entretanto, o que diz as Escrituras? Abraão creu isso, lhe foi acreditado como justiça. Sabe por quê, amados? Porque quando você trabalha, você é digna de receber o seu salário. Não, o seu patrão não está fazendo favor algum em lhe pagar o que você merece no final do mês. Meu patrão é tão bom, me paga em dia. Não, isso é obrigação dele. Ele não é bom porque ele paga em dia. Você trabalhou 30 dias antecipado para receber com 30 dias depois. O que Paulo está dizendo é que se a graça fosse pelas obras, Deus não tinha mérito algum, porque eu mereci ser justificado, porque eu trabalhei para ser justificado. A graça veio para mim e para você de graça, sem eu e você não merecermos nada. Amém? Agora eu tenho, por exemplo, alguém deposita o dinheiro na minha conta porque eu trabalhei. Ele é bom ou não? Ele depositou porque eu trabalhei. Mas de vez em quando na minha conta, uma sobrinha, um irmão, disse: Ari, eu depositei um negócio para você aí, receba aí, é de Deus. Deus mandou, eu depositei. Quando eu olho, eu digo: isso aqui é graça. Isso é favor de Deus. Isso é um presente. Amém, amados? Não trabalhei, não fiz nada, mas caiu na minha conta. Deus usou meu irmão e mandou, e ele botou, aleluia, glória a Deus. Isso é um presente. Mas se eu tivesse trabalhado para ele, ele pagou o que me devia. Vocês estão entendendo o que fazer na... A lei não é ruim. A lei, ela me dá um parâmetro para que eu possa seguir. Porém, Deus sabia que eu e você, e todos nós, a humanidade, não conseguiria cumprir a lei. Então jamais eu e você, nenhum de nós, nenhum da humanidade, nenhum homem da humanidade, nem os grandes homens. Sabe por quê, amados? Porque a lei, quando você transgride, o que você merece é morte. Você sabia? Quando Deus instituiu a lei, um filho desobedecia o pai. O pai corrigia o filho não aceitava correção, estava desvergonhando seu pai. Ele pegava aquele menino, se não pudesse pegar ele ia aos anciãos da tribo e dizia: não estou conseguindo pôr ordem no meu filho, ele não me obedece, ele não me respeita, nem eu nem a mãe. Você sabe o que acontecia? Os homens iam lá, pegavam aquele menino, jogavam para fora do arraial, apedrejavam até matá-lo, depois de terra, fora do arraial, porque ali morreu um rebelde. Para que isso? Para que gerasse no meio da comunidade temor. O que é que a graça faz? Eu transgrido, mereço condenação e morte. A graça vem e me atrai com corda de amor e diz assim: eu sei, você não pode não, mas o meu filho morreu justamente por você, para pagar essa dívida que você não pode. Venha para cá, simplesmente creia e será justificado. Aí você crê, diz: Senhor, me perdoa. Ele diz: já está perdoado, e sobre você não há mais nenhuma condenação. Amém, amados? Isso é graça. Isso os judeus não queriam aceitar nesta época, porque eles, como vocês já estão sabendo aqui, várias semanas ouvindo isso, eles queriam ser um povo exclusivo. Eles acreditavam que só quem podia ser justificado, perdoado e morar no céu eram eles, porque eram circuncidados. Eles tiraram completamente, querendo tirar de Deus a graça, o favor, e colocando neles o privilégio, porque eles foram circuncidados da carne. Meu irmão, que valor tem você pegar um prepúcio e cortar, meu irmão? Que valor tem se você continua rebelde, sem amar o Senhor, sabe? Sem ter temor do Senhor, sem amar a sua palavra? Isso não há valor nenhum. E eles ficavam chateados porque Paulo dizia: o verdadeiro judeu não é o que é circuncidado na carne. O verdadeiro judeu não é o que é exteriormente, mas o que é interiormente, e o que é circuncidado na alma pelo Espírito.
verdadeiro judeu, filho de Abraão, é aquele que creu pela fé e anda pela graça. Deus olha e vê Cristo nele. Aí diz: filho de Abraão pela fé, justificado pelo sangue do meu filho, é meu. Amém, amados? É o que Deus olha para mim e para você aqui e vê isso. E o que o diabo olha para mim e para você também vê. Muitas vezes nós é que não cremos, não sabemos e não vivemos naquilo que somos. Filho de Deus, cheio de autoridade, de poder e de unção contra os infernos e as trevas. A gente não tem essa consciência. A gente treme com um endemoniadozinho, tranca a rua que está no vizinho. Mas o diabo sabe quem você é nele. Ah, se eles soubessem quem eles são em Cristo, a gente estava fulminado. Ah, se eles tivessem a consciência que os apóstolos tinham, a gente estava fulminado. Mas a gente é um crente que faz de conta que crê muitas vezes, amados. Aí a fé também não é operante. O diabo, eu já ouvi muita gente dizer: não, pastor, eu ia expulsar o demônio, mas sabe o que é? É porque eu estava até com medo dele. Ele vai que o diabo revelasse alguma coisa lá que eu andei fazendo. Não, pastor, não. Aí eu ia ficar envergonhado. Olha aí, ele está depositando a fé nas obras. Ele está crendo que o diabo vai sair porque ele pratica boas obras. Ele não está crendo que o diabo vai sair porque você vai usar com autoridade o nome de Jesus. O diabo tem medo de mim, tu não, pai. O diabo respeita e treme. Amém. Na presença de Cristo, no nome de Jesus. Aí pronto. Vamos caminhar? Deixa eu pegar aqui alguns parâmetros. Abraão foi justificado pela fé, não pelas obras. Já falamos sobre isso. Vamos. 4 verdades devem ser aqui destacadas. Em primeiro lugar, justificação pelas obras coloca a glória da salvação do homem e não em Deus. Eu vou adiantar porque não vai dar tempo. Segundo lugar, justificação pelas obras entra em total contradição com o ensino geral das Escrituras. Você não vai ver nas Escrituras de Gênesis e Apocalipse ninguém justificado por obras, e sim pela fé. Amados, você sabe por que Noé é considerado justo? Quem já leu lá em Ezequiel 14, Ezequiel 24, onde Deus diz assim: se no meio dessa geração perversa, que o povo de Israel estava pecando muito, habitasse no meio de vocês hoje 3 justos, Noé, Jó e Daniel, eu só salvaria eles 3, nem a família dele, só eles 3. Algum de vocês já leram isso? Não? Quer ler? Vamos abrir aí rapidamente. Ezequiel. Eu sempre confundo Deixa eu abrir aqui. É Ezequiel 14. Deus castiga com justiça. Esse é a partir do 12, esse é a epígrafe desse texto. Isso aqui Deus falando que estava muito chateado com o povo de Israel, de tanto pecado, tanta idolatria, tanta promiscuidade, tanto roubo, tanto engano. Aí ele diz assim, no versículo 14 diz: ainda que homens notáveis, exemplos de livramento como Noé, Jó e Daniel estivessem nessa cidade, por causa da retidão que demonstraram, eles só conseguiriam livrar a si mesmos. O versículo 16 diz: ainda que esses 3 homens justos estivessem ali, juro pela minha vida, declara Yahvé o Senhor, não poderia livrar nem seus próprios filhos e filhas, exclusivamente eles mesmos seriam salvos, somente eles se livrariam, toda a terra seria aniquilada. O versículo 20: juro pela minha vida, palavra do eterno e soberano Deus,
mesmo que Noé, Jó e Daniel estivessem nela, não lhe seria possível salvar seus próprios filhos e filhas, porquanto sua justiça lhes concederia apenas o direito de livrar a si mesmos. Amados, vocês conseguem compreender a profundidade desta palavra? Amado, você sabe o que é você ficar diante da história como homens notáveis diante de Deus, amado. Homens do que o coração de Deus se enchia de alegria. Mas porque eles fizeram boas obras? Não, porque eles creram. A história de Noé diz que ele creu em Deus, obedeceu a Deus sem pestanejar, sem questionar. O homem passou quase 100 anos construindo uma arca, que ali naquela época não chovia. Mas Deus não destruiu todos por amor a Noé. Por amor a Noé, não foi a família, a Noé, porque ele era um homem justo. Outra passagem, Jó não foi salvo pelas obras. Jó foi salvo e justificado porque ele creu. Ele perdeu tudo e ainda coçava suas feridas com caco de telha, abandonado, sem casa, sem nada, no lugar onde só tinha leproso. Ainda passa a sua digníssima esposa e diz assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre, miserável. Aí ele creu, aí ele raspando as suas feridas e disse: assim como fala uma louca, falas tu. Porventura eu poderia não receber o bem de Deus e não o mal. Louvado seja o Deus que deu e Deus que tomou. Amados, ele não fez obras, ele creu no Deus da sua salvação. Davi pecou de forma tão cruel e tão covarde, mas ele olha para Deus e diz: Senhor, volta a dar-me a alegria da tua salvação e não retiras de mim o teu espírito. O profeta chega para ele e diz: 3 opções para você. Deus colocou, e uma delas é cair nas mãos do Deus vivo, outra é cair na mão dos inimigos, outra não sei o que, não sei, morrer, não sei quantas vezes. Ele disse: ei, peraí, para. Eu prefiro a primeira. Estou dizendo a primeira da que eu acabei de ler. Eu não sei no contexto aqui onde é que está a primeira. Não sei se foi no meio ou no fim. Ele disse: eu prefiro cair na mão do Deus vivo. Eu sei que Ele é um Deus de justiça. Eu sei que é fogo devorador. Mas eu também sei que a sua misericórdia é infinita. Ele vai me castigar, mas vai ser com amor e misericórdia. Deus olhou para ele assim, aí se balançou e disse: eu não aguento esse homem. Eu joguei uma proposta para ele, mas ele quer continuar comigo. Então eu não posso desprezar um homem desse. Amém, amados? Ele me ama, eu amo ele muito mais. Ele é a menina dos meus olhos. Um pecado tão covarde e tão cruel. Mas Deus disse: não. Mas o amor dele e a confiança dele em mim, vou justificá-lo porque ele creu. Daniel passou por 4 reinados. Todos eles foi perseguido, maltratado, humilhado, jogado em covas. Fizeram de tudo com ele. Permaneceu fiel. Está aqui os manjares do rei. Olha, menino, só comida boa. Mulheres, escravo, um jovenzinho. Não posso comer, tocar nessas comidas, porque a minha fé, o meu Deus, diz que eu não como dessas comidas. Mesmo preso, mesmo vendo minha família toda dizimada, continuarei crendo no Deus da minha salvação. Aí ele ora, olha só, ele estava numa boa, rapaz. Daniel sempre esteve em mais dias melhores em todos os reinados fora. O reinado da Babilônica, com o reinado de Dario, no reinado do rei Persa. 4 reinados, meu filho, ele passou. Do filho de Nabucodonosor, Belsazar, Dario, o nome do outro, esqueci, Jesus, chega. Artaxerxes não, é outro.
4 reinados. Todos eles o Senhor exaltou ele. Aí sabe o que ele estava fazendo? 21 dias de jejum. Mas ele estava de 21 dias de jejum, por quê? Porque ele ia descer a cova do leões. Ele não jejuou não para ir para o leão não. Ele estava 21 dias de jejum, orando pelo seu povo, que estava lá em Israel, escravizado. E o seu povo que estava disperso em todas as nações. Ele estava bem, ele era governador. Ele toda a vida foi o cara, o chefe dos magos, dos astrólogos, dos... 21 dias esperando a resposta de Deus. Aí o anjo desce. Daniel, quando ele vê, ele não aguenta da glória. Alguns dizem que foi Jesus que desceu ali, mas não vou questionar isso não. Ele caiu da glória. Se levanta Daniel, servo muito amado do Deus Todo-Poderoso. O anjo olhou para ele e disse: rapaz, tu és amado demais, rapaz. Tu não sabe não o prestígio que tu tem no céu, cara. Desde o primeiro dia que tu clamou, a resposta veio. Só que o anjo foi impedido, eu fui impedido de vir. O Senhor deu ordem a Miguel para descer e guerrear ao teu favor. Tu és muito amado. Amado, todas as vezes que eu leio esse texto, eu choro. Você escutar do Deus Todo-Poderoso dizendo: ei cara, lá nas regiões celestiais, as miríades e miríades de anjos sabem quem é você. Você é muito amado de Deus, cara. E às vezes a gente quer ser muito amado das pessoas. A gente quer aparecer para governador, para prefeito, para o cantor fulano de tal, para o pastor fulano de tal. E nós trouxemos uma pessoa aqui, dia desse. Ela disse que para bater uma foto com Silas Malafaia é uma luta agora, porque o homem é cheio de segurança. Ninguém encosta no cara. É uma luta para poder bater uma foto com ele. E os caras é tudo armado. Quem encostar, ele manda metralhar e matar. E eu ainda disse a ela: então já vai bater uma foto com um cara desse? Por mim, eu não vou nem para o culto. Ele estiver pregando, eu não vou nem lá. Quanto mais pedir para bater uma foto. Eu não bato foto com ninguém, nunca fiquei: deixa eu bater uma foto com fulano. Eu saio de perto. Eu preciso ser muito amado do meu Deus. Ah, se ele olhasse para mim também e dissesse assim: oh meu Deus, está ali Ari, ó, é muito amado. Eu amo ele demais. Amém, amados? Que a gente mude a conduta. Queira ser amado de ninguém não. Um dia desse, um tempo atrás, eu fiquei odiado aqui na Macaíba, principalmente meus políticos aí. Mas dá nem para começar, mas eu vou assim mesmo. Vamos fechar, né? Para terminar. Pastor, eu vou para a sua igreja lhe visitar. Na pré-campanha. Digo: tu vai para onde? Lá na sua igreja. Digo: vai não. Não. Que é isso, pastor? Digo: eu estou aqui há 3 anos. Tu fosse lá quantas vezes? Aí porque tu é candidato, tu vai lá. Ah não. Ah não, que você não vai ser nem bem recebido. E se for por teimosia, nem lhe apresentar, eu lhe apresento. Eu disse para todos. E não vieram poucos não, dizendo que ia lá. Ficaram meio aborrecidos comigo. Inclusive um amigo meu, de Vaquejada, conhecido meu cliente. Disse a mesma coisa. O presidente da Câmara disse: não vá nem lá. Até o irmão de Sandro olhou assim, pedindo, disse: esse pastor é bem invocado. Eu disse a tu que ele é invocado. Eu digo: invocado não. Eu tenho medo de me contaminar com as bolotas de Satanás. Eu sou forte. Não seja forte. Para essas coisas seja fraco. Corra. Porque a proposta que eles colocam para você muitas vezes é para você ganhar 5, 6, 7 mil reais sem nem ir lá. Você aguenta ouvir uma proposta dessa? Porque você arranjou uns votos para ele? Nunca mais você tem liberdade de pregar o evangelho com ousadia e intrepidez, sabe? Acusando a corrupção, sabe por quê? Porque você é um deles. Irmã Mara sabe, não sei se sabe. Outra proposta, quando teve aqui, um cantor famoso veio para a gente pagar não sei quanto. Digo: quanto? Eu pagar? A igreja que eu estou pagar para ele vir, tu sabe quando é que ele vem? Nunca. E eu vou dizer mais uma coisa, viu? Eu não quero que ele venha.
E eu era vice-presidente do negócio. Não, porque não sei o que, me chamaram de arcaico, de retrógrado, de atrasado e tudo no mundo. E foi. Pegue seu carguinho. Estou fora. É isso, pastor? Estou fora. Pegue esse dinheiro que você vai dar a ele e compre cesta básica para dar à população carente aqui. Tu quisesse dar? Não, tu quisesse fazer nome para depois sair candidato para cima de José. Então, debaixo do sangue de Jesus, vocês orem para que nunca ninguém pegue no meu pulso e diga que eu me vendi e nem me comprei. Tem igrejas que é pintada da cor que o político está, porque quem dá a tinta é ele. Uma vez eu falei aqui, alguém disse, né? A gente, infelizmente, a gente não tem apoio de prefeito. Graças a Deus, eu nem quero. Mesmo se baixasse uma lei, dizendo que agora as igrejas evangélicas teriam uma participação de tanto na prefeitura, eu era o primeiro para chegar lá e dizer, tira meu nome, tira o nome da igreja Logos, não recebe um tostão de ninguém aqui. Meu pai não é miserável para precisar de bolotas de vocês não. Tudo é dele. Para ele e por ele são todas as coisas. Amém, amados? Aí se você vai ser chamado de retrógrado, de atrasado, tem nada não. Mas que alguém olhe para você e diga assim, ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus. Porque o que está faltando para nós hoje, amados, é verdadeiramente viver pela fé, mas também, igual a Tiago, praticar as boas obras e viver nas boas obras, exaltando e glorificando o nome do Senhor na minha e na tua vida. Porque quantas almas deixam de ir para o céu por causa do mau testemunho que eu dou e que você dá? Você sabia, amados? Vamos terminar, amados? Sei que não deu para aprender muita coisa não, porque no lugar de eu, ficar ensinando, ficar conversando. Mas às vezes, amados, de tanto a gente repetir, a gente aprende. Não é, Isabel? Tanto a gente a repetir, a gente aprende. O apóstolo Paulo está me chamando você a atenção. Não queira desmerecer aquilo que custou um alto preço, que é a graça do Senhor na minha vida e na tua vida. Fomos lavados, remidos, justificados pelo sangue do Cordeiro, para viver em vida, uma novidade de vida, neste mundo tão cruel e tão corrupto. Diga amém. Avisos. Antes disso, Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, que o pouco que aqui falamos, eu creio que alguns dos teus filhos sairão daqui, Pai, alimentados, crendo. Sairão daqui, Senhor, entusiasmados pela salvação, não por meio das obras, mas por meio da graça. Pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Deus, que possamos valorizar esse grande presente e dádiva que o Senhor nos deu. No nome de Jesus, amém.